Um dia, uma sexta-feira aqui, dia 16, eu acho que foi 16 de junho de 2017. Pai não tava saindo de folga, pá. Ele sempre folgava aos finais de semana. E era sexta-feira pra mim, o Saulo não tava folgando também. Então ele passou lá na dinâmica, pá, não sei o que, cumprimentou todo mundo. E a gente foi pra roça de minha avó. E isso, por volta das 5h30, 5h20 da tarde, tinha uma emboscada a 400 metros da entrada da roça de minha avó. Uma emboscada pra ele, eu tava no carro. Então eu com 11 anos tinha presenciado a primeira emboscada de minha vida. Caralho! Meu amigo. E tipo, não foi uma emboscada de se viram, aí tu tá no carro, não. Houve tiro, a polícia veio, houve perícia. Não, não, E não. assim, Conta essa história direito, Pivete. Você tava no carro com teu pai, vocês estavam os dois sozinhos no carro? Pera aí, estava. teu pai não é. Sim. Teu pai não vai ficar puto não, que eu chamei ele de delegado, né? Não, não, não. É tranquilo. Você sabe que a gente considera ele pra caralho. Então, então, o que aconteceu foi o seguinte. Era uma sexta-feira, né, como eu contei, e ele saía de folga na escala desse mês aos finais de semana. Ele trabalhava a semana toda e final de semana folgava. E nesse dia ele saiu mais cedo, pá, e me pegou na escola, pá, não sei o que, pá, eu não, vamos pra lá, vamos, tamo indo. E quando a gente chegou a mais ou menos 400, 500 metros ali da roça de minha avó, emboscaram a gente. E como é um local de roça e tal, zona rural, tem muita grama, muito galho, muito não sei o que, então é fácil você se esconder. Só que, querendo ou não, pra quem viveu a vida toda, não é tão difícil você encontrar alguém caçando. Só que por que esses elementos não estavam caçando? Porque se você está caçando e você vê um carro preto, você não desce uma máscara. Aí houve toda uma troca de tiros, pá, não sei o que. Aí a gente foi, ele entrou no carro, pá, a gente foi embora. Aí ligou, a perícia veio pra averiguar e tal. E até hoje, assim, agora eu vou falar de uma inconformação pessoal minha. Até hoje eu não consigo, não me entra na cabeça que o laudo pericial deu que foi uma emboscada fraudulenta por parte dele. Não me entra na minha cabeça. Como assim, velho? Caralho, sério, Ele velho. tinha armado a própria emboscada? What the A fuck? perícia disse que ele armou uma emboscada comigo no carro pra ter uma testemunha. Não me Oxi. entra na cabeça isso. Eu tinha 11 anos, eu vi uma troca de tiro. Se um tiro daquele vai errado, ou mata ele ou me mata. Então como é que o cara vai fazer um negócio desse? Sim, Pô, velho, com seu um pai tem filho que ser no lado, diretor, caralho. diretor de cinema, pô. Caralho. E era, e era E por exemplo, quantas pessoas fazendo emboscada, viado? e eu falando Não? isso aqui agora, parece mentira, mas não é. No futuro, talvez vocês tenham a oportunidade de conhecer essa história, mas assim, pela voz dele. É, eram duas pessoas na emboscada, e assim, por que a gente sabe que é emboscada? Aí volta aquele papo de praça, né? Conhecimento de campo. A gente vinha e quando a gente chegou mais ou menos próximo à entrada da roça, a gente viu duas pessoas agachadas com as armas no colo. E quando essas duas pessoas avistaram um carro e viu quem era que estava no carro, desceram as máscaras. E no outro dia aí vieram várias viaturas, muita gente, pá. E aí o laudo pericial, alguns meses depois, saiu que Capitão Peixinho tinha criado uma situação fraudulenta para matar alguém. Levando em consideração que eu tinha 11 anos e estava no carro. Para matar alguém, matar o próprio filho? Caralho, que onda da desgraça, velho. Ou seja, falaram que eu estava no carro para ser uma testemunha do ato que ele estava planejando. Então, nesse caso, ele estaria te usando, né? Tipo assim, nesse Exatamente. sentido, Eu que só, não é verdade. pelo que falaram, eu estaria ali só para comprovar com que o que ele estava falando era verdade. Só para ser meio que não, isso aí foi verdade, eu tava lá e eu vi. Só que, porra, eu tinha 11 anos. Como é que eu ia ter cabeça de falar um negócio desse? Não, mas me explica aí. Tá ligado? Qual o sentido dele de ter feito isso, sabe? Qual o sentido? Então, Tipo, e por exemplo, e como é que ele teria certeza de que aquelas duas pessoas, exatamente as duas pessoas estavam ali naquele exato momento, na hora que a gente estivesse passando?
Aí você fala, ah, então, mas isso daí que você tá falando não é impossível ter acontecido. Dia depois, cerca de 2, 3 dias, foram recuperados alguns áudios e tinha um áudio de uma prima minha específico que falava, tio, ela mandou esse áudio na quinta-feira antes dele vir. Tio, fulano de tal veio aqui e falou que escutou. Era uma época que tava tendo muito assalto à moto, eu não sei se vocês lembram dessa época de 2017, teve muito roubo à moto, muito roubo de celular. E falou que fulano de tal tá planejando uma emboscada pro senhor. Sabe que o senhor vem esse final de semana e vai esperar o senhor todos os dias até o dia que o senhor passar. Então não venha. Só que ele não acreditou. E hoje ele fala isso, que se ele tivesse acreditado, a gente teria passado por aquela onda toda. Só que aí, querendo ou não, o laudo pericial desconsiderou tudo isso e constatou aquilo ali e ficou por isso mesmo. Então, assim, se a gente tivesse morrido, iam dar uns tiros pra cima porque ele era militar e é isso. Caralho. Bad vibes sou. Mas isso foi um caso com você e seu pai. E só você, tipo assim. Ou só Assim, Que você tava ou só seu sozinho, tipo pai? assim. Só você Assim, ou só seu pai. com o pai já houveram 3 vezes, essa foi uma. Houveram outras 2. Comigo houve uma ameaça que foi, assim, a ameaça foi mais, na verdade, um recado. Mandaram um recado pra ele. O recado era assim: Capitão Peixinho, fulano, não vou dizer os nomes aqui, vou evitar nomes, porque querendo ou não, é um assunto meio complicado. Mas dizia É, o tipo seguinte, assim, se você achar que falar os nomes em público vai dar meio merda, a gente censura aqui, a gente bota o bip. tá A certo, tá gente fez o certo. mesmo, a gente fez o mesmo com o episódio anterior, da Xana Mansa, que ia dar É. processo, né? Capitão Peixinho, o sabe que o nome do filho do senhor Heitor Oliveira Peixinho tem 8 anos, estuda na IDEC, na penúltima sala do último andar, que a professora dele é fulana de tal, ele entra às 7h40 na escola e sai 11h30. A gente sabe qual é a cor do carro e o PCC só considera criança até os 10 anos e seu filho já tem 8. Então ele não quer fazer uma besteira. Então assim, durante esse período, depois desse recado, era meio punk, não saía de casa, não pegava carona com ninguém, era só trancado, o cadeado sempre, não deixava ninguém entrar dentro de casa, qualquer estranho. Foi um período meio complicado, na verdade. Assim, obviamente não sabia o que estava acontecendo, porque não é algo que você chegue para uma criança e fale, dizer, então, eu tive um recado perfeito sobre você, ok, fulano tal vai lhe matar, não era exatamente isso. Mas durante esse período, foi a ameaça mais próxima a se concretizar que já teve, assim, em relação à nossa família foi essa. Graças a Deus os envolvidos Caralho. estão presos ou saíram do estado. Caralho. Isso, Peraí, isso isso as foi ameaças. coisa Isso, do PCC, viado? isso, Exato. Heitor. As ameaças que você sabe. Deve ter algumas aí que nem Então, chegaram, tipo, tá isso, ligado? assim, para eu saber de uma ameaça, assim, uma ameaça contra mim, tem que ser algo bastante real, sabe? Porque existem algumas, assim, que ele mesmo fala que desconsidera. Por exemplo, o Noinha que anda de bicicleta e falou que vai matar o peixinho. Tem umas ameaças assim, que a gente vê que não tem relevância. Agora tem umas ameaças que tem. Por exemplo, o cara que pouco tempo, 1 ano e meio atrás, que falou que sabia que eu estudava na dinâmica, sabia o carro que eu pegava, sabia com quem eu andava, sabia como eu era. Ele descreveu para uma pessoa e essa pessoa foi e fez com que chegasse até os ouvidos de pai. E aí ele falou, não confio em fulano de tal, não confio em fulano de tal, não confio em fulano de tal, por isso, isso e isso. Então, assim, Então, não é a vida, assim, como filho de militar, não foi só balburro de só, não sei o que, só Não é só facilidades que você chega. playboyzada. Não é só o negro playboy. Teve algumas partes meio punk. Por isso que eu acho meio paia desmerecer o trabalho policial, porque todo policial tá sujeito a acontecer isso.
E assim, isso eu falei só, por exemplo, só das histórias de Painho. E os amigos dele? E a família dos amigos dele? Que já sofreram as mesmas ameaças? Inclusive, eu conheço alguns que sofreram as mesmas ameaças. Porra, é muito Mas fodido essa profissão, velho. isso chegou a interferir muito na tua infância, velho? Tipo, Na muito minha mesmo? infância, assim, eu sempre convivi muito com a família, sabe? Foi sempre um núcleo bastante fechado, na verdade. Então, na minha infância, não mudou muito. O que mudava era que, por exemplo, ah, evitar falar que é filho de polícia em grandes locais, Salvador, Bonfim, não sei o quê. Ficar sempre meio que recluso. Evitar comentar muito, pra não acabar falando alguma coisa a mais. Coisas que pessoas normais não tinham. Ter, por exemplo, não deixar que pessoas estranhas entrem, esse tipo de coisa. Tô Então, por ligado, velho. exemplo, Ô, véi, e tem alguns costumes, assim, desculpa cortar, Davi, que até hoje a gente tem, que, por exemplo, hoje, hoje, graças a Deus, essas ameaças não são mais tão reais e não são mais tão constantes como eram antes. Ainda hoje a gente ainda tem um costume de, por exemplo, de ficar com a casa sempre trancada. E olha que é uma casa dentro de um núcleo familiar, onde só mora parentes próximos. Mas a casa está sempre trancada, tendo gente ou não. Então tem alguns costumes que, querendo ou não, a gente não conseguiu mudar. Seja e tem bom que ou ruim, não seguir, né, velho? conseguiu. Por a proteção. É, porque querendo ou não, talvez essas ameaças não existam, mas talvez sejam reais. Então é meio complicado. Talvez uma pessoa só não ameace, só vá lá e faça, né? É, porque É. também acontece isso. Acho que quando você recebe uma ameaça assim, acho que é mais uma pressão psicológica, né, velho? É, já Tipo, aconteceu coisa de perseguir meu primo pra matar, pô. Já aconteceu uns bagulho bizarro, na verdade. caralho. Perseguir teu primo pra Co- mar caralho, velho. coisa de, por exemplo, dele tá num carro, vê que o carro tá atrás e o cara descer o vidro, ele vê que o cara tá com um brucutu e com a arma apontada pro carro dele, pô. Aconteceu coisa muito bizarra, assim. Falar muito. Assim, eu evito falar porque, apesar de ser verdade, meio que deixa esse climão e eu sei que às vezes parece ser mentira. Eu não tô dizendo Eu tô que, pouco me fudendo que vão achar, velho. Só sei que eu tô adorando, mas continua aí. assim, é porque às vezes a pessoa falando parece que é muito. Ah, então você falou o podcast todo que não gosta do vitimismo por isso e aquilo e agora tá se vitimizando. Tá dizendo que é filho de militar e não sei o que, esse tipo de coisa acontece. Não, eu tô falando que é verdade, pô. O que eu tenho dados pra falar. Eu posso, por exemplo, fulano tal, É, velho, fale você tal tem uns coisa, tal dados, coisa. mano. Então, assim, essas foram só algumas das que eu presenciei diretamente comigo. Agora com eles tem outras várias, tem uns negócios meio bizarro assim. De tá saindo de quartel, já ter carro atrás dele. Coisa que você fala assim, isso aí é coisa de filme policial, pô. Ô, man, e uma pergunta. Essas pessoas que normalmente fazem essas emboscadas, fazem essas como se fala? Não esqueci agora, me fugiu a palavra da cabeça. Maracutaia. Ameaças. Basicamente. Essas Maracutaia. ameaças, quem faz essas ameaças Sim, são sim. pessoas de organizações criminosas, tipo PCC, os caras do 2, do 3 e etc e tal. Sim, sim, sim. É, existem diferenças no, por exemplo, existem algumas ameaças que foram de organizações criminosas, como o PCC, até porque existem alguns núcleos, existem não, tiveram alguns núcleos aqui no passado do PCC e, querendo ou não, eram nas áreas de atuação onde ele trabalhava, então teve esse embate. Mas a maioria das ameaças eram traficantes locais, sabe? Por exemplo, na Itiba tem muito traficante local, então acontecia muito essas ameaças, traficante local. Não fale meus amigos não, meu parceiro, fique de boa. Mas eu falei, se você encontrar um magrinho com o nome Tiete, pode deixar passar.